Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro nesta quinta-feira. Gerson chegando nesta sexta para fazer exames médicos, assinar contrato. Vamos trazer todos os detalhes desta contratação do Cruzeiro. Claro que ainda falta assinar toda a papelada, talvez quando você assistir este vídeo já esteja tudo resolvido, mas é apenas questão protocolar. E aí o Gerson vai mesmo vestir a camisa do Cruzeiro. Já tem até a camisa definida. Misericórdia, hein? Que carreta é essa, meu filho? Mas vamos seguindo. Ai! E o PS tá levando a encomenda de alguém aí, hein? Que pediu. Mas vamos falar também sobre Caio Jorge. A recusa de mais uma investida do Flamengo, tudo acertado, o jogador fica no Cruzeiro. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia nesta quinta-feira. Eu tô meio de férias aí trabalhando, galera, e me perdi aí nos dias, até cheguei a tuitar que o Gerson chegaria sábado, mas é que eu tava achando que hoje era sexta, então chegaria amanhã. Amanhã é sexta e hoje é quinta. E aí vamos falar mais sobre isso. Primeiro, Cruzeiro seguindo aí este ritmo forte de pré-temporada. Amanhã a última atividade, sábado, o jogo diante da equipe do Pouso Alegre. E parabenizar aqui a torcida do Cruzeiro, hein? Mesmo sendo o time alternativo, o Cruzeiro já tem 21 mil torcedores garantidos. Dá para chegar em 30 mil, hein, gente? Ainda tem a sexta-feira, tem o sabadão, 18h30, o jogo com o Pouso Alegre. Bora lá, porque teremos algumas atrações legais nesse time do técnico Tite. Claro, a estreia oficial do técnico Tite no comando do Cruzeiro. O Tite que tá muito animado, hein? Os trabalhos no dia a dia aí, muito empolgado, e principalmente agora, né? Que ele vai ter aí um grande pedido sendo atendido, que é o Meia Gerson. E a gente vai falar sobre todos os detalhes, e o Cruzeiro tendo então essa novidade, né, neste sábado diante da equipe do Pouso Alegre. Vamos começar aqui as duas principais notícias do dia, né? O Cruzeiro garantindo a permanência de Caio Jorge e também fechando aí os últimos detalhes para contratar o Meia Gerson. E sobre o Caio Jorge, realmente chegou uma nova proposta do Flamengo. Mas o que eu apurei é o seguinte: a proposta que chegou, ela envolvia apenas cash, né, grana, e o Cruzeiro recusou prontamente porque antes tinha um valor em dinheiro mais o Everton Cebolinha, né? Agora tirou o dinheiro e ficou quase que o mesmo valor. Então o Flamengo já sabia que ele precisaria chegar com 50 milhões de euros para tentar levar o Caio Jorge, e não chegou em momento algum nem perto disso. Ficou bem longe e, repito, informação que eu tenho é que essa última proposta foi de 30 e chegando em 30 somente com bônus, hein? Então, uma proposta bem longe do que o Cruzeiro pensava. E aí, o Cruzeiro não só está definindo a permanência do Caio Jorge, o jogador está treinando normalmente, é visto aí pelo Cruzeiro como uma peça-chave nesse time, né? E o técnico Tite falou, não vende em hipótese alguma, até porque o mercado tá maluco, né? Quem que você contrataria tendo aí 30 milhões de euros? Você teria que gastar praticamente o valor inteiro para contratar um substituto pro Caio Jorge. E aí, o Cruzeiro não só define a permanência do atleta, como ele terá uma valorização salarial e vai ampliar também o contrato. Então, o Caio Jorge, ele vai ficar aí mais alguns anos no Cruzeiro. Vamos ver aí, aguardar todos os detalhes, né? Mas, pelo menos, se não me engano, ele veio para um contrato de 5 anos. Então, até metade de 29, pelo menos mais um ano aí nesse contrato, ele vai prorrogar. E vamos aguardar. O atleta vai assinar isso nos próximos dias e está muito feliz. E dentro daquilo tudo que a gente vinha falando, né? O Caio Jorge, ele não iria forçar nenhuma situação.
o staff também não. O staff, inclusive, que esteve em Belo Horizonte no dia de hoje e tudo foi acertado. O KJ segue no Cruzeiro e até uma informação, segue com a camisa 19. O Caio Jorge não vai mudar o número. Foi aí uma definição de KJ19 também em 2026. Pelo menos estava isso definido. Acho que não vai mudar e eu concordo que eu gosto que não mude. Vamos torcer aí para que realmente siga KJ19. E a gente deve ter o G97, que é o Gerson. O Cruzeiro reservou esse número 97. O pai do jogador tinha até falado, pode comprar a camisa 8, né? Mas a 8 é do Matheus Henrique, o Gerson vai chegar e o Cruzeiro reservando a 97. Não sei se ele mudaria o número, é a data de nascimento, né? O ano de nascimento do atleta. Então, 97 é a camisa que está reservada para o jogador e aí ele vai vestir, muito provavelmente, este número. Eu falei sobre detalhes da negociação, né? O Cruzeiro fechou todos os termos. E aí, pessoal, lá atrás, quando o Cruzeiro... Aliás, o nome foi revelado pelo grande Pedro Rocha. E lá atrás a gente trouxe a informação de uma pedida inicial de 40 milhões de euros do Zenit. E por que foi este valor? O Zenit pagou 25 milhões de euros à vista ao Flamengo. O Zenit pagou 3 milhões de euros em luvas, acho que 4 ou 5 milhões em comissão e o salário do Gerson durante todo este período, né? Então, inicialmente, e como eles queriam o Jonathan Jesus, o Zenit fez uma pedida alta para incluir o zagueiro e depois ia reduzir para chegar naquela equação ali, né? A informação que eu tive há 2, 3 dias era de que a pedida tinha sido reduzida e o Zenit bateria o martelo numa negociação de 17, 18, entre 17 e 20, mais o Jonathan. Com o Jonathan sendo avaliado em 8 milhões de euros, entre 8 e 10. Então, a equação ali, ela daria ou 17 mais o Jonathan, ou 19 mais o Jonathan, valores aí próximos. E aí o Cruzeiro conversou internamente e chegou à seguinte conclusão. O Cruzeiro estava para pagar 10 milhões de euros aí no Vitão. O Cruzeiro ia encontrar um zagueiro de potencial, e o Jonathan tem muito potencial, e o Tite gostou muito dos trabalhos do atleta nesse início de pré-temporada. Então, se você inclui o Jonathan e ainda paga uma quantia pelo Gerson, o Cruzeiro teria que ir ao mercado comprar um zagueiro. E quem que o Cruzeiro ia encontrar? Ia ter dificuldade para achar um zagueiro neste momento. E se encontrasse, iria pagar esse valor aí. Então o Cruzeiro resolveu internamente o seguinte: ô Zenit, eu não mando mais o meu zagueiro, mas eu te dou essa diferença aí em dinheiro. E aí eles chegaram no último valor, 27 milhões de euros, esse valor fixo, mais 3 milhões em bônus. Sendo que uma cartada inicial, eu até brinquei, o pessoal falando que na Rússia não tem Pix, né? É óbvio, né, gente? Mas uma transferência de 10 milhões de euros à vista, quando o Cruzeiro vai iniciar o pagamento. E aí, uma informação importante, que o Cruzeiro, ele vai finalizar toda essa questão, né, o pagamento ao longo dos próximos 18 meses. Então, é assim que o Cruzeiro vai conduzir todo este processo dos 27 milhões de euros, uma grande contratação que faz o Cruzeiro. O Gerson, ele já foi autorizado pelo Zenit a viajar para Belo Horizonte e nessa sexta ele chega a Belo Horizonte para fazer os exames médicos e assinar contrato de 4 temporadas com a equipe celeste. O Gerson, então, vamos aguardar, claro, a assinatura, mas com quem a gente conversou, muita gente envolvida, né, nesta negociação, empresários grandes do futebol brasileiro. A gente já falou sobre isso e agora
questão aí só de aguardar as próximas horas, o Gerson chegar, fazer os exames médicos e ser anunciado como reforço do Cruzeiro, uma grande contratação que faz a gestão aí do Pedro Lourenço. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!